e ter atenção. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, aqui está Mary, né? A gente costuma chamar ela de Irmã Mary, eu não consigo ainda me acostumar, mas muito obrigado pela tua presença, pelo teu sim, né, por também fazer parte desse projeto de formação online. Essa já é a 4ª formação que a gente está fazendo nesse método online, que tem aí trazido bastante benefícios para todos os catequistas da paróquia, um alinhamento, né, um conjunto, então, de pensamentos, informações, conteúdos, que a gente possa estar todos alinhados no mesmo coração, no mesmo linha de pensamento. Então, eu passo a palavra para você. Nós temos, né, a formação duração de 1 hora, então 21 horas, se puder ir finalizando. E é com você. Muito obrigada. Então, boa noite. É uma alegria muito grande poder estar com vocês online, nesse tempo tão difícil, né, de pandemia, mas ao mesmo tempo com uma gratidão imensa a Deus por Deus oportunizar que nós temos atualmente esses meios que nós conseguimos continuar nos formando e ao mesmo tempo nos comunicando, nos vendo, né? Eu dizia há pouco, é um meio que nós conseguimos entrar um e uma na casa um do outro, uma da outra, né? Então, antes de qualquer coisa, eu também quero parabenizar a cada uma de vocês, porque neste próximo final de semana estaremos celebrando de modo especial, né, a vocação do catequista, da catequista, a vocação laical como um todo, uma vocação que eu sempre digo, tão igual, importante como as demais vocações, a vocação à vida sacerdotal, a vocação à vida religiosa consagrada, todas diante de Deus, quando são colocadas a serviço, não tem aquela que é mais importante do que a outra. Todas para Deus estão no mesmo patamar, na mesma importância, mas é importante que cada um coloque a sua vida a serviço, ajudando que a vida no mundo seja diferente enquanto que nós estivermos cá. Então, é isto que nós hoje à noite, a Beth, obrigada, Beth, pelo convite feito, é uma alegria também, né, poder estar, como eu repito, estar com vocês nesta noite gelada ao mesmo tempo, né, mas nós estamos dentro das nossas casas, a maioria de nós aí com cobertorzinho, né, e ou se não com cobertorzinho, mas bem agasalhados, enquanto que nós sabemos que tem tantas pessoas que não o têm, ou que estão ainda à mercê da rua, ou então casas que não têm o que nossas casas têm, o que nossas famílias têm. Então, a Beth pediu para que trabalhasse com vocês um pouquinho os textos bíblicos presentes no itinerário. Então, a Beth, com a coordenação, selecionou 4 textos de cada tempo, né? São os 4 tempos que nós temos nessa formação no itinerário, nessa iniciação à vida cristã. E estes textos, então, nós vamos começar logo com o texto de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, que está no capítulo 16, nos versículos 13 a 16, e este texto, ele faz parte do anúncio de Jesus Cristo, portanto, o primeiro tempo, que é o querigma, né, esse anúncio de Jesus Cristo. E nós, neste texto, vamos tentar perceber elementos importantíssimos que precisamos ter presente, no sentido de, como catequistas, como saber perceber no texto, o texto lá na sua origem, qual foi o objetivo,
para o qual esse texto foi escrito, com que objetivo, ao mesmo tempo, nós conseguirmos olhar para o texto e sermos capazes de trabalhar no texto, conseguir diagnosticar no texto os elementos necessários para compreendermos o que Deus tem a nos dizer com esse texto, lá, de séculos idos, o que Deus quer nos dizer com este texto para a nossa realidade hoje. Então, este sempre é o desafio maior para a maioria, porque é a tal da interpretação do texto. E aqui eu gostaria de só lembrar, quem já fez curso de formação bíblica sabe disto, mas eu peço licença, são uns 3 minutinhos para lembrar novamente, como que é importante a gente jamais fazer uma leitura ao pé da letra, seja de qualquer texto bíblico. Ou seja, nós não podemos jamais abrir a Bíblia e fazer um texto, a leitura de um texto de uma forma fundamentalista ao pé da letra, sem considerar a ação presente no texto, a reação presente no texto dos personagens, onde ocorre, como ocorre, qual é a temática principal que esse texto estava, na época que ele foi escrito, qual era a temática principal que ele estava passando para a fé, para a vida do povo, quando se deu, onde se deu esta situação que o texto retrata, bem como trabalhar elementos que fazem a gente depois ter o contexto da época em que ele foi escrito, né, para que nós possamos, então, a partir disto, deixar que Deus nos ilumine e que Deus nos indique o que esse texto significa hoje para a nossa realidade atual. Então, por isso, eu gostaria de começar a fazer essa pequena memória, sempre lembrar que, antes de tudo, é preciso ter presente, portanto, que a Bíblia, que cada texto que está em cada um desses 73 livros que compõem a Bíblia, estes textos não foram escritos num único local, de uma vez só, pela mesma pessoa, pelo mesmo grupo de pessoas, mas e nem num mesmo período. Então, sempre ter presente que a Bíblia levou em torno de 12 séculos, mais ou menos, para ser escrita, incluindo os 2 testamentos, o primeiro e o segundo. Nós podemos dizer com tranquilidade que a Bíblia começa a surgir, os primeiros textos lá pelo ano 1100 a.C., e os últimos 2 textos que vão ser escritos, livros que vão ser escritos, melhor dizendo, vão ser a carta de Judas e a segunda carta de São Pedro, portanto, do Novo Testamento, e estas duas cartas nós situamos em torno do ano 135 depois de Cristo. Então, veja, são praticamente 12 séculos de composição daquilo que nós chamamos hoje Bíblia. E outra coisa, um outro elemento importantíssimo que nós não podemos deixar de considerar, que o Primeiro Testamento, que contém os 46 livros, portanto, é a parte mais grande, mais volumosa que nós temos dentro da Bíblia, nós temos vários capítulos nos livros, com acréscimos que foram feitos em períodos diferentes, por pessoas diferentes, sempre inspiradas por Deus, em contextos, portanto, diferentes. Então, por isso, jamais podemos pegar um texto e lê-lo ao pé da letra. Dizer, isso e pronto, está assim e foi, Deus inspirou assim e pronto. Ora, Deus inspira, como nos inspira hoje, sempre dentro de uma realidade. Ninguém que vai elaborar, que vai escrever, mesmo inspirado por Deus, vai ficar neutro, ou seja, vai deixar a pessoa queira sim ou queira não, ela vai deixar que a sua realidade flua para dentro do texto. Então, por isso, nós nunca podemos olhar para um texto bíblico e olharmos só com a visão espiritual, só como nós diríamos, só com o cunho da religião. Nós sempre precisamos perceber que se trata da vida do povo de Deus, da vida de fidelidades e infidelidades, onde Deus vai se revelando e o povo vai respondendo a esta revelação, onde Deus vai se manifestando
através também daquilo que ele inspira, não só através da vida, mas através também dos textos que vão ser elaborados e que vão ser para nós hoje, que são para nós hoje os textos bíblicos. Então, a pessoa, ela é um todo, ela não é só alma e espírito, ela é carne, ela é corpo, ela é psique, ela é um todo, e enquanto corpo, faz de nós também, nós pertencemos a um contexto econômico, a um contexto cultural, a um contexto social e a um contexto político, ou seja, onde tem grupos, onde tem leis, onde tem normas, onde tem lideranças. Por isso que visam o bem comum, que deveriam visar o bem comum. Então, isso é muito importante quando nós vamos trabalhar um texto bíblico. Precisamos ter presente que o texto também tem esses elementos dentro de si, imbuídos dentro de si. Então, por exemplo, se nós pegarmos o livro do Gênesis, só para dar uma pincelada aqui, um exemplo, nós vamos ter, às vezes, dentro do mesmo capítulo, versículos que foram escritos em 3, 4 séculos diferentes. Mas como isto? Nós hoje, com certeza, não podemos mais acrescentar ou tirar nada do texto bíblico. Mas até o ano 400, antes de Cristo nascer, antes de Jesus nascer, ainda não havia uma compilação, uma junção dos textos que até então foram escritos. Por isso se podia ainda acrescentar algo dentro de um texto. Quando, portanto, no ano 400, em torno do ano 400 antes de Jesus nascer, quando a religião do judaísmo estava se oficializando como uma religião estruturada, com as suas funções, com as suas doutrinas, enfim, as suas normas, as suas leis, o que vai acontecer? Vai se pegar tudo aquilo que até então já havia sido escrito e vai se catalogar, tipo assim, nós usamos hoje esta palavra, é evidente que na época não era assim, por assunto. Então, por exemplo, vai se colocar no livro, eu só vou pegar um exemplo aqui, na narrativa do dilúvio, que dos capítulos 1 a 11 do Gênesis, é o que mais compreende esta narrativa, compreende 3 capítulos. Então, vai se inserir ali vários acréscimos ou coisas que foram escritas, mas que têm a ver com essa narrativa do dilúvio. E depois, no ano 200, antes de Cristo nascer, vai ser feito vai se trabalhar mais uma vez o Antigo Testamento, onde que vai se incorporar os textos que foram escritos do ano 400 até o ano 200, e depois ainda lá para adiante até que surge o último livro do Primeiro Testamento que vai ser escrito, que é o livro da sabedoria, em torno do ano 50 antes de Cristo. Então, ali se tinha ainda a liberdade de ir colocando junto. Então, nós precisamos ter isto presente, que quando nós vamos ler, especialmente um texto do Primeiro Testamento, do Segundo Testamento, nós temos acréscimos muitas vezes de capítulo. Por exemplo, eu vou lembrar a vocês que o Evangelho segundo João, ele vai ter 2 conclusões. Ele tem 21 capítulos ao todo, mas a última parte do capítulo 21 é uma conclusão posterior, quando o Evangelho já estava todo escrito, que ainda vai ser que a comunidade acha importante inserir isto, porque a comunidade joanina ainda estava com dúvidas. Então, é acrescentado ainda aquela última parte do capítulo 21. Então, a gente costuma dizer, o Evangelho segundo João costuma ter 2 conclusões. Então, este era só um parênteses que eu queria fazer nesse início, para que a gente se dê conta quando a gente vai ver qualquer texto bíblico. Então, vamos lá. Para começar, ter isto presente, eu só quero, e isto vocês vão receber por escrito, que eu já passei para a Beth, tá? Agora no final da tarde. Então, eu só quero trazer isso presente para termos isto presente no primeiro texto que nós vamos trabalhar logo daqui a 5 minutos. Nós temos que, quando nós vamos preparar um texto bíblico, refleti-lo ou prepará-lo para algum encontro catequético, para qualquer encontro, mesmo para a nossa oração pessoal,
mesmo nós, se nós vamos, somos responsáveis pela liturgia, nós vamos explicar esse texto bíblico, então nós precisamos ter algumas chaves que nos vão ajudar a compreender, a refletir este texto. Então, a primeira questão é ler e reler o texto. Não basta, eu sei, eu já trabalhei, eu já rezei esse texto 100 vezes. Ler e relê-lo mais uma vez, tá? Prestando nessa releitura muita atenção aos verbos de ação que estão presentes neste texto bíblico, nesta narrativa bíblica. Então, os verbos de ação que ali estão presentes, porque o verbo, ele denota um agir, ele denota um fazer acontecer, então é preciso prestar atenção aos verbos que ali estão, ao mesmo tempo prestar atenção a todos os personagens, as personagens que estão presentes nesse texto, e tentar ali perceber qual é a personagem que toma iniciativa, em torno de qual personagem esta narrativa do texto, eu vou usar a expressão, esse episódio, este fato que o texto está trazendo presente, em torno de qual personagem este texto fala, gira, tá? Então, sempre procurando identificar o motivo principal, portanto, que o texto está abordando. Segunda chave, localizar no texto o lugar onde o episódio narrado ocorreu. Ou seja, foi no deserto, em Jerusalém, foi na Judéia, que é o sul, um dos estados da Palestina, foi na Galileia, que é o estado no norte da Palestina, onde Jesus passou a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, até que ele resolveu ir para o estado da Judéia em buscar a procura de João Batista para ser batizado. Então, é na Samaria, eu estou falando aqui do Novo Testamento, é num dos lugares gregos onde as comunidades cristãs estão, é na Ásia Menor, em Tessalônica, já na Europa, é em Roma, já na Europa, onde eu estou me referindo ao Segundo Testamento, ao Novo Testamento. Se eu vou lá no Antigo Testamento, é no Egito, é em Canaã, que depois vai ter o nome de Israel, que é a Terra Prometida, é na Idumeia, que é um país, é em Amon, que são países vizinhos, é na Babilônia, é na Síria, é na Grécia, é na Pérsia, então, que são países que se abocanharam, se adonaram por um período mais ou menos longo de tempo, em períodos alternados do povo de Israel, ou seja, da terra de Israel. Então, isso é muito importante ter presente. Então, a segunda chave é localizar o lugar que é mencionado no texto. Às vezes eu não encontro lugar no mesmo texto, então eu tenho que olhar um pouquinho antes do texto, que lá eu vou encontrar onde está o lugar que o texto está se referindo. Uma terceira chave, buscar, se possível, encontrar no texto quando é que isto está acontecendo. É de manhã, é à noite, é durante o dia, é numa viagem, é numa caminhada, é quando o povo estava caminhando pelo deserto, enfim, é num monte. Então, o lugar lá, mas aqui o quando, né? Desculpa, eu misturei aqui o lugar junto. Então, o quando é durante uma viagem, se deu durante uma travessia pelo mar, se deu durante que Jesus estava caminhando de uma cidade para outra. Então, é bom localizar também esta questão. Uma quarta chave, identificar a ação e a reação dos personagens presentes no texto. Por exemplo, quando nós vamos pegar um texto narrativo do Primeiro Testamento, do Segundo, geralmente este texto vai ter personagens. Então, sempre tentar perceber qual é a ação e qual é a reação. Se tem mais personagens, qual é a ação e qual é a reação do outro em relação à ação do primeiro. Tá? Isso é muito importante,
Uma quinta chave, destacar, olhar com cuidado no texto e destacar as palavras que expressam valores. Nós diríamos hoje valores cristãos. Por exemplo, vida, perdão, partilha, justiça, amor, misericórdia, enfim, são palavras que expressam, portanto, água, né? São palavras que expressam vida. Por outro lado, também perceber quais são as palavras que não expressam vida. E estas palavras são ditas por quem? Quem está ou está argumentando, ou seja, a gente às vezes pode perceber um personagem que ele não está ao lado da vida. Então a palavra, ela é geradora de opressão, é geradora de morte, de injustiça, enfim. Uma outra questão, portanto, isto seria a sexta chave. Quem e o que gera? Quem gera e o que gera? Ou seja, quem está gerando inclusão, quem está gerando vida, quem está gerando proximidade, mas quem está gerando o contrário disso tudo. Então, quanto mais elementos a gente conseguir ir diagnosticando no texto, isto a gente diz assim, olhar as entrelinhas do texto. Depois, uma sétima chave. Não se preocupem, eu estou falando rápido, mas isto vocês vão ter tudo no texto que Beth passará para vocês. A sétima chave, identificar a ação e a presença de Deus. Ou seja, como é que se percebe Deus em tudo isso que o texto traz presente? Como é que se percebe a ação de Deus? A gente percebe um rosto de Deus, o Deus que vê, que ouve, que conhece, que desce para libertar, que está junto para levar este povo para a sua vida digna, para a sua dignidade, ou de repente a gente percebe um Deus meio caricaturado pela religião, pela teologia, um Deus que castiga, um Deus que castiga com doença, que castiga com infertilidade, que castiga com pobreza, que castiga com desonra, tá? Então, isto era uma teologia da retribuição que perdurou anos dentro do que nós temos no Primeiro Testamento, isto ainda vai até que Jesus vai se posicionar contra essa teologia, que ela tirou Deus do meio do povo e colocou Deus sentado no trono nas alturas, de onde Deus fica vigiando, premiando, castigando. Mas o problema é que ele castiga com pobreza, com doença, com esterilidade e com desonra. E aí a gente pergunta, e a pessoa que nasceu pobre? A pessoa que nasceu doente? A pessoa que nasceu deficiente? A pessoa que nasceu estéril? Então, aí vem a questão que está escrito, que Deus castiga até a quarta geração antes. Opa, gente, aí nós temos que perceber, se Jesus em todo momento sempre falou que Deus é sumamente amor e misericórdia, mas que são os nossos atos que vão nos julgar, que são os nossos atos que vão nos condenar, porque todos os nossos atos, bons e pecaminosos, eles nos trazem consequências não só a nós, mas a todos aqueles com os quais nós convivemos, e também ao meio ambiente. Então, isto sim será punido, né? Mas não é porque a pessoa é pobre que isto é castigo de Deus, ou que a pessoa é doente ou nasceu doente, que isto é castigo de Deus, né? Bom, tendo estas chaves, 7 chaves, vem uma oitava que é muito importante. Esta oitava chave nós chamamos de meditação. O que significa isto? A gente silenciar e a gente dizer, Deus, agora com tudo isso que eu consegui diagnosticar, que eu consegui perceber no texto, o que queres dizer para nós? Já consegui perceber isto lá onde o texto foi escrito, mas e agora para nós? O que queres dizer com esse texto para a nossa realidade? Gente, aqui é o momento de deixar atualizar, mas quem vai atualizar é o próprio Deus, com a sua luz, com a sua iluminação. Por isso, se eu conseguir puxar
vários elementos das entrelinhas do texto bíblico, eu vou conseguir agora ouvir que Deus me fale com maior clareza o que esse texto, ou seja, atualizar este texto, interpretar este texto para hoje, que esta é a maior dificuldade sempre quando a gente vai dar formação bíblica, quando a gente pergunta qual é a maior dificuldade, a maioria é unânime em dizer, eu tenho dificuldade para atualizar, para trazer para o hoje. Então, a gente está aqui. Depois que eu fiz todo esse diagnóstico, com essas 7 chaves, eu vou silenciar, eu vou parar, eu vou pedir a Deus que Ele me ajude, ou seja, que Ele me inspire, que Ele me faça entender o que esse texto quer dizer para nós hoje. Portanto, é o momento de ouvir Deus, é o momento de interpretar o texto para a nossa realidade, para o nosso contexto. Feito isto, vem o terceiro momento importante, que é a 9ª chave, que é a oração. Só aqui é o momento onde que nós, depois de concluirmos essa meditação, ou seja, onde nós ouvimos o que Deus nos atualizou, o que Deus nos disse, aqui é o momento da gente falar, aqui é o momento da gente expressar para Deus tudo que o texto e Ele fizeram a gente sentir, a gente compreender, e aqui é o momento que a gente vai, então, falar a Deus de acordo com aquilo que a gente está sentindo. A nossa oração vai ser de caráter penitencial, de pedido de perdão, ou vai ser de súplica, de pedidos, ou vai ser de gratidão, de louvor, de ação de graças. Depende o qual foi o sentimento que a gente teve ou está tendo a partir deste esmiuçar o texto, deste diagnosticar os elementos no texto e deste momento da meditação de que a gente silenciou para deixar Deus falar. Feita a oração, que a gente pode concluir com um salmo, com um cântico ou com outro texto bíblico que ajuda a iluminar, vem a última chave. Esta última chave nós a chamamos de contemplação. O que é contemplar? Para finalizar, este que a gente está preparando, está refletindo o texto, portanto, a gente novamente vai fazer um momento de pausa, de silêncio, e agora nós vamos tentar sentir Deus e tudo que Deus suscitou desde o momento que a gente leu e releu o texto, desde o momento que a gente esmiuçou o texto, desde o momento que a gente ouviu Deus, desde o momento que a gente expressou que nós falamos a Ele. E agora, portanto, a gente tem claro qual é o tema central desse texto, e com isto, portanto, a gente é desafiado por Deus a formular um compromisso de viver este tema central, né? Que significa, portanto, o que Deus quer que a gente faça a partir disto tudo que a gente experienciou ao preparar, ao refletir, ao contemplar, ao meditar, ao rezar o texto, tá? Então, mas aí vem uma questão. Onde pesquisar para ajudar a compreender o texto bíblico? Então, gente, olhe na nota de rodapé. Em relação, todas as nossas Bíblias têm nota de rodapé, tem o texto e em seguida embaixo tem a nota de rodapé. Leia o texto, leia a nota de rodapé, releia novamente o texto tendo presente as notas de rodapé e comece a fazer aqueles 7 primeiros, a colocar aquelas 7 primeiras palavras, chaves que eu falava, né? Que significa você diagnosticar, você procurar trabalhar, perceber os elementos que estão presentes no texto. Uma outra questão, todo livro da Bíblia tem no início, antes do primeiro capítulo, uma introdução. Leia sempre esta introdução do livro que você está vendo o texto. Por quê? Porque, por exemplo, o texto que nós vamos ver, o primeiro, aqui de Mateus, porque a introdução vai trazer presente as informações que a gente precisa,
o quando, o onde, por quem, com que objetivo o livro bíblico foi escrito, o tema central abordado pelo livro bíblico, o contexto, vai trazer elementos do contexto e a data em que este livro foi elaborado, foi escrito. Então, isso tudo a gente vai nos ajudar depois a entender o texto bíblico. E uma terceira questão é nós termos bibliografias específicas que nos ajudem, então, ou seja, que biblistas, que exegetas, que hermeneutas bíblicos escreveram sobre passagens bíblicas, sobre livros bíblicos, e que nos ajudam hoje a compreender, então, o livro bíblico e o texto que está neste livro bíblico. Eu não vou detalhar agora, porque eu até coloquei sugestões ali de onde que vocês podem ver isto depois nesse material que a Beth vai enviar. E, gente, a criatividade, gente, ela é importante primeiro, falarmos com entusiasmo da palavra de Deus. Nunca falar com peso, nunca salientar o lado, vamos dizer assim, o lado dos textos que abrangem. Temos que falar, sim, o pecado que está presente, que o povo fez, o povo de Israel, o povo do Novo Israel, mas nunca salientar só o pecado, nunca ficar salientando só vamos dizer, a questão mais difícil, mas tente passar a dimensão da misericórdia, do amor, de Deus que sempre estará estendendo a mão e sempre estará junto. Então, o segredo é o catequista se apaixonar, estar apaixonado pela palavra de Deus, pela Bíblia. E para isso, gente, é preciso sim estudo, é preciso sim aprofundamento da Bíblia, porque quanto mais souber, mais a gente vai compreender a Bíblia, os textos presentes nela, e saber trabalhá-los de uma forma leve, de uma forma gostosa. Então, eu também coloco neste subsídio que vocês vão receber, eu coloco alguns elementos que podem nos ajudar a sermos mais criativos na catequese, no momento de elaborar um texto bíblico, tá? Para que este texto seja mais vivo. Se der no fim tempo, eu volto a ele, porque eu falei que eu ia usar só 10 minutos, olha ali o quanto que eu já usei. Então, vamos lá, gente. Abramos capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, os versículos 13 a 16, tá? Nós temos geralmente como título aqui a confissão de fé de Pedro. Agora, volto a repetir, nunca leiam, quando nós vamos ler, e mesmo na oração, trazer presente o texto bíblico, por favor, vou lembrá-los, não leiam em voz alta aquilo que está em negrito, ou seja, que é o título. O título, vocês veem, não tem versículo na frente, portanto, não é texto bíblico. Ele apenas foi colocado pelo tradutor para que a gente saiba nesta perícope, ou seja, nesse texto, o que é uma perícope? Perícope é um assunto abordado dentro do livro bíblico, um assunto que nós diríamos o texto bíblico, tá? Então, aqui nós temos a perícope do versículo 13 até o versículo 20, mas no nosso livro, no nosso itinerário catequético, está pedindo que nós apenas trabalhemos o texto, capítulo 16, nesta perícope que vai até o versículo 20, que nós apenas utilizemos os versículos 13, 14, 15 e 16 desta perícope. Só que eu e você, na hora que vamos preparar este texto, temos que ler a perícope inteira, ou seja, até onde começa o novo título. O título sempre virá em negrito. Portanto, o título nunca vai ter versículo. Se ele não tem versículo na frente, é porque não é texto, não faz parte do texto bíblico. Entendido isso? Então vamos lá. Aqui, Jesus foi com os seus discípulos para um lugar lá da Galileia, chamado Cesareia de Filipe. Já vou adiantar para vocês. Onde que fica Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe, na época de Jesus,
ficava situada mais ao norte da Galileia, mais ao norte daquilo que nós chamamos de Mar de Tiberíades, ou Mar de Genezaré, ou ou Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, que é o mesmo lugar, só tem 3 nomes diferentes, então está situado mais a norte, e é o local onde vive o rei Herodes Antipas, ou seja, o rei que vivia na época de Jesus e de João Batista. É o filho do Herodes Magno. Então, ele era o governador responsável pela Galileia, por um outro estado ao lado chamado Pérea, e por uma região chamada de Traconítide. E vejam, portanto, onde que Jesus foi? Jesus está num lugar que é o lugar do poder político, que é o lugar, mas não se menciona nada aqui nesse texto. Tá? Por isso que eu digo que é importante a gente pesquisar na Bíblia onde é o lugar e ver o que tinha neste lugar. Tá? Bom, tendo presente isto, Jesus está na região de Cesareia de Filipe com seus discípulos. Ele sentiu a necessidade de se retirar a sós com os seus discípulos. Está lá nesta região. Quais são os personagens que nós vamos detectar aqui neste texto? Jesus e os seus discípulos são os personagens que nós vamos detectar. Aí vem uma terceira questão. Vamos olhar o fato. O que acontece? Tá, nós poderíamos perguntar, quando acontece este fato? O que nós responderíamos? Vocês estão com o microfone desligado, por isso eu vou adiantar. Nós responderíamos, é quando Jesus se foi até essa região com o seu grupo de discípulos. Muito bem, temos o quando. Tá, mas no quando agora vem o que acontece. O que acontece? Jesus vai fazer uma pergunta ao seu grupo. Que pergunta é esta? A pergunta de Jesus é: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Veja, Jesus não perguntou quem as pessoas dizem que é o Messias, que é o Rei dos Judeus, que é o filho de Davi, nada disso. Ele foi numa pergunta direta. Dizer filho do homem e dizer eu é querer dizer aqui, se Jesus tivesse perguntado quem dizem as pessoas que eu sou, ou seja, quem é ele, porque o único título que Jesus usou para si foi o título de filho de homem. Esse título vem presente lá no livro de Daniel. Filho de homem significa aquele que do povo de Israel procura viver com fidelidade à vontade e o projeto de Deus. Deu para entender? Então, a esta altura, Jesus está preocupado com o seu grupo, quer saber se seu grupo entendeu quem ele é. Se o seu grupo está percebendo que ele é sim o Messias enviado por Deus, mas não o Messias conforme a religião, conforme os grupos religiosos e a maioria do povo esperava, que seria um Messias triunfante, que seria um Messias que viria derrubar os outros reinos, os outros reis, e tomaria o trono aqui nesse mundo. Mas Jesus é o Messias, sim, rei de Israel, mas o reino dele, ele diz, o meu reino extrapola aqui, vai além, ou seja, ele é servo, e isto ninguém queria assumir, porque ser servo era uma humilhação. Ser servo significa eu me colocar a serviço dos outros. Então, quem tinha algum poder, mesmo o poder religioso, jamais ia atribuir para si o título de servo. Então, vejam, quando Jesus faz esta pergunta, se nós olharmos no texto, nós vamos perceber que as respostas dos discípulos, veja, não está dizendo quem está respondendo, só vai dizer que os discípulos vão responder. Alguns dizem que é João Batista. Bom, quem é João Batista? O precursor de Jesus Cristo, aquele que foi martirizado por Herodes Antipas, que nesta altura não está mais vivo, portanto, João Batista, mas alguns dizem que parece que é o João Batista que ressuscitou dos mortos. Outros, aí os discípulos continuam dizendo, outros dizem que é Elias. Bom, gente, quem foi Elias? Elias foi o maior profeta do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento.
E a narrativa lá no livro de 1 Reis, quando fala do profeta Elias e do Eliseu, fala que Elias foi arrebatado da terra, foi arrebatado por Deus numa carruagem de fogo. Gente, aqui é um jeito para nós entendermos, por favor, se Jesus ressuscitou, se Maria, que nós celebramos a festa no último domingo, que Assunção significa, em outras palavras, a morte e ressurreição de Maria, né? Porque ela e Jesus, o corpo de Jesus e de Maria não pecaram, então foram levados a Deus. Lá, nenhum outro ser humano, além dos dois, foi isento do pecado. Então, Elias também pecou. Então, quando o texto narrativo diz que ele foi arrebatado, é um jeito que quem escreveu, ou quem, né, ia passando isso de tradição oral, quer dizer que Elias foi tão justo, pegou com tanta convicção a sua missão, que Deus não deixou ele morrer, que ele foi arrebatado. É evidente que ele morreu, gente, tá? E que ele esperou a ressurreição dos mortos até que Jesus ressuscitou, porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar, diante aquilo que nós chamamos de ressurreição da carne, né? Que não é apenas o cadáver novamente voltar a viver para depois morrer, como foi o caso da filha de Jairo, da menina de 12 anos, como foi o caso do filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou, e como é o caso de Lázaro, que Jesus também ressuscitou. Eles ressuscitaram aqui, significa que eles novamente voltaram a viver, mas ainda na condição humana, sem ainda ter chegado a Deus. Quando nós rezamos a ressurreição da carne, que nós rezamos como Jesus a teve, e foi o primogênito, nós estamos rezando que depois da nossa passagem, depois da nossa morte, também nós ressuscitaremos em corpo. Então, é evidente que este corpo aqui, entrará em decomposição, ou então virará pó de qualquer forma, se será cremado. Isso é a escolha de cada um. Agora, Deus nos ressuscitará num corpo glorioso, tá? Isto nós acreditamos. Corpo, portanto, não espírito. Bom, então, e voltando ao texto, os outros ainda, aí os discípulos dizem, e outros ainda dizem que é Jeremias, ou algum dos outros profetas do Primeiro Testamento que talvez ressuscitou, talvez voltou. E aí Jesus é bem enfático, ele olha para eles e diz, porque a pergunta foi, quem dizem as pessoas? Agora ele vai perguntar, se nós olhamos lá no texto, ele vai dizer, olha, lá no versículo 15, e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, eu sou, é a mesma coisa que ele está dizendo aqui, filho do homem. E ao mesmo tempo a expressão eu sou na Bíblia faz nos lembrar lá da sarça ardente, quando Deus vai pela primeira vez revelar o seu nome a Moisés. Tá? Eu sou, né? Então, vejam, aí nós temos aqui o Simão Pedro se adiantando e fazendo a sua confissão de fé, quando ele vai dizer, tu és o Messias, ou seja, o ungido, o Cristo, o enviado de Deus. E ele vai ainda acrescentar, o Filho do Deus vivo, ou seja, Deus atuante, Deus presente, Deus conosco. Pena que depois, na hora da paixão de Jesus, da condenação, e mesmo da prisão, Pedro vai negar isso tudo, né? Quando ele 3 vezes, ele é interpelado, sendo reconhecido que ele estava com um grupo de Jesus. Mas, enfim, depois na ressurreição, chegou o tempo dele se redimir e dele, né? Então, que Jesus 3 vezes vai perguntar a ele se me ama. Tudo bem, povo? Então, como é que nós vamos... O que a gente vai perceber nesse texto? Primeiro, trata-se de identificar o ser da pessoa de Jesus. Quando a gente diz o ser, significa aquilo que Jesus é. Ou seja, como é que os discípulos sentem e veem e entendem Jesus a partir daquilo que Jesus vive, realiza
e fala. Então, este era o grande objetivo de Jesus, de perceber se os seus discípulos tinham compreendido que ele veio não para ser o maior, mas que ele veio para servir, e quem se coloca no seu seguimento tem que também se colocar como servo, tem que também estar sensível às necessidades, tem que também sempre estender a mão sem olhar a quem. Deve também olhar para as margens, ver os marginalizados, ver os que estão sofrendo, ver também as caricaturas de Deus que estão presentes no meio do povo, muitas vezes presentes na religião, que não são mais o rosto verdadeiro de Deus, que não revelam mais esse Deus presente, esse Deus sumamente misericordioso, esse Deus sumamente amor. Portanto, volto a repetir, quando ele diz, o filho do homem e eu são o mesmo sujeito, tá? Por isso, quando o Pedro vai dizer, tu és o filho do Deus vivo, Pedro entendeu, sou eu, ou seja, filho de Deus vivo. Ele é, portanto, Deus. Por isso, Jesus, na verdade, estava o quê? Buscando nessas perguntas? Um predicado. Nós sabemos, quando nós estudamos, todo sujeito requer um predicado ou um predicativo. O que é o predicado? É a qualidade do sujeito. Então, Jesus está querendo perceber se eles realmente, depois de estar caminhando com ele, estão entendendo quem ele é, qual é a missão dele, para o que ele veio a este mundo. Então, Jesus não está perguntando por um ser transcendente, por um ser misterioso, mas ele está perguntando por uma coisa muito pé no chão, ou seja, para dizer o que se percebe. É como se, agora vocês me vendo, quem me conhece, se eu perguntasse para vocês, gente, quem é a Mary? Quem sou eu? Quem me conhece vai poder me atribuir adjetivos, né? De vida ou de menos vida, enfim, eu sou santa, eu sou pecadora, mas eu também tenho o meu lado de santidade, como cada um de nós tem, né? Muitas vezes mais de pecador do que de santidade, mas enfim. Então, é este o objetivo. Então, quando nós vamos trabalhar esse texto com os nossos catequizandos, nós vamos lançar a pergunta, e para vocês, o que vocês até agora, na família, na catequese, qual foi a diferença lá de que quando vocês entraram na catequese, como é que vocês sentiam Deus, não é nem sentiam, qual era a definição, a qualidade que vocês davam para Deus e como é que vocês dão, que qualidade, que definição vocês, o que vocês passaram a conhecer mais de Jesus, mais de Deus Pai? Tá? Então é importante, é por isso que tem que trabalhar antes bem esse texto. Aí a gente joga, porque, gente, o texto bíblico, ele tem que entrar no coração do catequizando, não basta no ouvido, não basta aqui inteligência na compreensão, ele tem que entrar nos sentimentos. Quanto mais... Então, nós também queremos assumir isso que Jesus assumiu, aí você vai dar algumas características desse Jesus. Essas características são de um Jesus sumamente sensível às necessidades, um Jesus que não fica olhando para as leis, mas quando ele vê que a lei religiosa tira a dignidade ou faz diferenças, ele vai deixar a lei de lado e ele vai privilegiar com que não haja diferenças. Então, eu e vocês, temos que ajudar através desse texto os nossos catequizandos a perceber isto, porque isto aqui, este texto pertence ao primeiro tempo, que é o querigma, que é o anúncio de Jesus Cristo. Então, neste anúncio, nós vamos dando dicas do que Jesus fez. E, ao mesmo tempo, trabalhando o que Jesus fez, nós vamos perceber o que Jesus é, ou seja, quem Jesus é de fato. Né, a partir daquilo que ele fez. Por isso a gente diz, as nossas atitudes, as nossas obras, ações, revelam de fato quem nós somos, porque pela boca, pelas palavras ou pela escrita, nós podemos nos revelar de uma forma. Agora, o que de fato vai revelar aquilo que nós somos, é aquilo que nós fazemos,
é aquilo que nós testemunhamos, a favor ou não da vida. Muito bem, povo de Deus, Nossa Senhora, como esse tempo corre. Vamos lá, vamos pegar um outro texto. Vamos agora pegar o texto lá dos Atos dos Apóstolos, tá? Um texto diversificado. Vamos lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, nós vamos pegar o texto onde nós temos o Filipe com um eunuco, tá? Eu peço depois, por favor, leiam esse texto, peguem esse texto que é o capítulo 8, os versículos 29 a 38, que fazem parte do itinerário do segundo tempo, tá? Então, vamos ver. Primeiro, Filipe aqui, gente, não é o Felipe, um dos apóstolos que Jesus tinha escolhido no seu grupo. Este Filipe aqui é o Filipe que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, que é um grego, um helenista, portanto, helenista quer dizer grego, que é um dos 7 diáconos escolhidos para atender as comunidades de origem grega. E este Filipe, portanto, ele é itinerante, ele caminha, e chega o momento, de acordo com o texto, que Deus, o Espírito de Deus, suscita, ou seja, provoca, aqui o texto diz que o anjo do Senhor, né, manifesta em Filipe a decisão, a necessidade de se colocar a caminho entre Jerusalém até Gaza. Gente, aqui nós temos uma coisa, porque, desculpa, gente, esse texto que nós estamos vendo aqui, Atos, só deixa eu voltar aqui, sim, é o segundo tempo mesmo, exato, eu pensei que eu tinha pulado aqui, deixa eu voltar. Este eunuco, o que é um eunuco? É uma pessoa que é estéril. A esterilidade vinha ou de nascença, mas para trabalhar para reis e rainhas, tinha que se tornar eunuco, se não se era de fato. Eu vou usar a palavra bem nossa para nós entendermos, se nós não sabemos o que é eunuco. Isto significava tinha que se castrar, tá? Eu estou usando uma palavra bem popular para entender. Porque para estar a serviço do rei e da rainha de forma direta, tinha que ter esta condição, ser castrado, ou seja, ser eunuco, ser estéril. Portanto, no versículo 26, nós temos que o anjo do Senhor se manifestou e disse, Filipe, toma o caminho que vai até a região de Gaza. Gaza não faz mais parte da Palestina. Ficavam 100 quilômetros, era uma estrada que compreendia mais ou menos 100 quilômetros, desde Jerusalém, que era a capital da Palestina, até Gaza. Gaza ficava situada mais na região litorânea, onde nós temos o mar Mediterrâneo. Portanto, este eunuco era um alto funcionário da rainha da Etiópia. Essa rainha, por isso que ela é um etíope, e, portanto, 99% nós podemos dizer ele era negro, tá? E da Candace. Quando se fala Candace, não era o nome da rainha. Como no faraó para rei se usava a expressão faraó em vez de rei, na Etiópia se usava para a rainha a expressão Candace, tá? Então, a gente, na verdade, não sabe aqui mesmo qual era o nome dessa rainha. Só que este eunuco, provavelmente etíope, ele tinha assumido a religião do judaísmo, porque ele fora até Jerusalém e ele está voltando na carruagem, lendo em voz alta, porque naquela época ainda não se tinha conhecimento da leitura de memória, aquela leitura silenciosa, então ele vai lendo um texto do livro do profeta Isaías, que é um dos textos do servo sofredor, que nós temos no capítulo 52. Ele lia em voz alta. Filipe está a caminho e vê, nessa carruagem vem passando, enfim, e Filipe ouve alguém lendo a passagem do profeta Isaías, corre, se aproxima e vai perguntar, você está entendendo o que está lendo? Ele vai lhe responder, o etíope.
Como, veja que ele não tem nome aqui, né, anônimo. Como vou compreender se não tem ninguém que me explique esse texto? Então, ele está com sede, ele está buscando conhecer Deus, mas ele não tem conhecimento, e aí não tem formação. Então, ele pede, veja aqui, ele pede que Filipe entre na carruagem, mas a carruagem não fica parada, ela continua a caminho. E esta estrada, a grande maioria desta estrada é uma região desértica, mas chega num momento onde que vão encontrar água. E aí o texto diz que este eunuco etíope, portanto um servo, apesar de ser alto funcionário, que cuida do tesouro da rainha, nós poderíamos dizer assim, que era o ecônomo, o ministro das finanças do reino etíope, ele vê água e aí ele se dirige até eu tenho uma questão aqui que eu esqueci. O texto diz assim, Filipe subiu, sentou-se com ele na carruagem, e aí o Filipe se dá conta que ele está falando do profeta Isaías, e Filipe começa a falar, partindo dessa passagem que ele está falando, que ele estava lendo, mas ele vai anunciando a boa nova, ou seja, até chegar a Jesus. Isso faz lembrar a gente dos discípulos de Emaús, voltando da aldeia de Jerusalém para a aldeia de Emaús, estão desanimados, Jesus se coloca de lado, ele ressuscitado, eles não o reconhecem, e Jesus começa a explicar-lhes a escritura. Não ouvistes o que Moisés e os profetas falaram, ou seja, o que o Antigo Testamento fala sobre Jesus, sobre o Messias? Quando é que eles vão reconhecer Jesus? Só no momento, dentro de casa, na hora da partilha do pão. O que é que nós vamos ver aqui? Quando o etíope vê a água, significa que ele foi atingido pela boa nova, pelo anúncio. E ele está fazendo a experiência nesse momento já, tá? Da fé. Então, ele vê a água e ele vai manifestar o desejo. O que tem água aqui? O que me impede de ser por ti batizado? E aí, veja, o texto diz que assim que ele foi batizado, ou seja, Filipe o batizou, Filipe desapareceu. Isto faz nos lembrar o quê? Faz nos lembrar Jesus, ao partir o pão, junto aos dois discípulos de Emaús. O texto não diz que o coração do etíope ardia, mas com certeza ardia, vibrava. Porque, da mesma forma, agora não com pão, mas com a água com que ele foi batizado, ele se sente preenchido. Ele fez a experiência de Deus, ele sente Deus presente, e ele quer viver isto. Por isso o texto diz que Filipe desapareceu, tá? Então, a mesma coisa, gente, como é que nós vamos trabalhar esse texto? Aqui é importante perguntar aos nossos catequizandos, aos que já foram batizados. Gente, já deu o horário, já vou encerrando. Quanto tempo, quando que você procure saber junto aos seus pais o dia, o mês e o ano que você foi batizado. Procure saber junto aos seus pais detalhes desse batismo, quem foi que te batizou. Agora, tente trabalhar com o catequizando, ou seja, aquilo que ele está fazendo, que ela e ele estão fazendo de percurso, porque nós estamos aqui no segundo tempo já, se preparando para o sacramento, o que de fato está sendo diferente na vida deles em termos de sentir Deus, de sentir a necessidade de viver, de ter uma vida cujos valores sejam mais do amor, mais da fraternidade, mais do perdão, mais da vida. Ou seja, você tem que traduzir esse texto aqui, tá?
traduzir esse texto para o dia atual. Então, ajudar com que o catequizando, eu esqueci de dizer, é muito importante, gente, ao ler o texto dentro do encontro catequético, que enquanto que está sendo lido o texto, de pedir que o catequizando, a catequizanda, feche os olhos, ou então se está acompanhando no seu texto, na sua Bíblia, mas que tente se imaginar junto dentro da cena, ou seja, sentado junto dentro da carruagem, observando Filipe, observando esse etíope, observando o que Filipe diz, o que o etíope diz, depois saindo junto da carruagem, vendo lá bastante água, porque nós não podemos esquecer que o batismo era feito por imersão de corpo, então os dois entrando na água e percebendo isso tudo que vai, qual é a reação que esse etíope tem no momento que ele não vê mais o Filipe, mas que ele sente que Deus tomou conta da parte dele, que Deus faz a parte da vida. Então, é preciso trazer o catequizando, a catequizanda dentro da cena, junto da cena, para entender a cena. Tá bom, povo? E eu fico, esta mulher aqui fala demais, como sempre, e eu fico agora com 2 textos devendo, tá? Eu vou ver depois com a Beth se eu tenho um jeito de talvez fazê-lo de forma gravada e a Beth depois passar para vocês, tá bom? Para que vocês tenham pelo menos um texto de cada tempo. Nós iríamos trabalhar hoje à noite ainda o Lucas, o capítulo 19, que é do Zaqueu, né? Que Jesus vai e diz, olha, vem, desce depressa daí, baixinho, que hoje eu vou hospedar-me na tua casa, e ainda iria trabalhar um texto da carta aos Romanos, o capítulo 12, que nos compara como membros de um único corpo, né? Mas eu vejo com a Beth. Povo de Deus, rapidinho, mesmo que já passamos 4 minutos, mas seria importante se vocês pudessem interagir, pelo menos 5 minutos, alguma dúvida, alguma pergunta que tenha ficado, que tenha brotado durante esta explanação minha. E para isso precisamos ativar os microfones, né? Se alguém preferir, também pode escrever ali no bate-papo, que a gente lê e pede. Enquanto isso, eu quero já não perder tempo. Irmã, eu tenho 2 coisas para falar. Uma, que você é uma inspiração para mim, né? É impressionante como você faz as conexões em sua mente, traz uma cena, traz outra, uma passagem, um antigo, um novo, e vai puxando tudo e formaliza aí um pensamento. E outra coisa que eu quero dizer é para não assustar, né? A maioria dos catequistas aqui, alguns não tiveram curso bíblico, nem nada disso, e às vezes podem pensar assim, meu Deus, quanta informação, que loucura, não consegui assimilar tudo. Calmem, né? Porque no início a irmã falou ali os passos, as chavezinhas para a gente ir abrindo. Então, claro que não foi do dia para a noite que a irmã teve todo esse dom, essa habilidade, né? Esse aprendizado aí, de como ler a palavra, de como apresentar a palavra para as pessoas, né? Para todos que vão ao encontro. Então, mas a gente também pode alcançar, não talvez alcançar o mesmo patamar mas almejar, né? Seguindo esses passos que ela nos deu, e a gente pode colocar isso em prática. Eu peço sim que não se assustem, que, meu Deus, a coordenação está achando que a gente tem que ser doutores da Bíblia. Não é isso, mas apenas tentar alcançar esse estudo, né, para no momento da catequese a gente trazer essa palavra, que ela é viva, para o encontro da catequese, né? Porque isso aqui não é um livro qualquer, esse livro tem vida. Então a gente precisa fazer com que ele se torne vida também no encontro da catequese, e aí seguindo todos esses passos que a irmã falou. Então, eu vejo que é isso. Vamos ver se teve alguma dúvida. Só elogios, irmã. É um prazer ouvir, irmã Mary, quanta sabedoria. Maravilhosa, como sempre. Isso você já sabe, né, irmã? Que Deus... Isso tudo é dom de Deus, né? Isso tudo, mérito não é meu, mas é de Deus, né? Que bom.
Mas mesmo assim, eu vou fazer o seguinte, Betty, depois a gente vê isso amanhã, eu combino contigo, eu vou tentar gravar sobre esses outros textos, eu passo a passo no texto de como consegue no outro, tá? Vou pegar um dos outros textos que falta ali e eu vou pegar passo a passo colocando aquelas chaves dentro do texto, tá ok? Para passar, então, principalmente, é verdade, quando você fala agora, eu levei até um susto, eu não me dei conta de quem está iniciando, né, como catequista. É evidente, eu também um dia fui uma catequista que comecei do zero, né, então, mas eu vou fazer isso e vou passar, então, um texto com todas essas chaves, que eu acredito que aí vai ajudar, vai facilitar para quem tem ainda pouca formação bíblica ou então pouco domínio sobre um texto bíblico, tá ok? E tem uma frase que diz assim, que o caminho ele se faz caminhando. Né? A gente não pode nos comparar a você. E eu não sou digno de ser um catequista porque eu não tenho nem 10% da sabedoria da irmã. Não é isso, né? É um caminho se faz caminhando. É o passo a passo eu ir conseguindo aprender, conseguir assimilando tudo isso que a irmã já conquistou, né? Oi, irmã, já temos sugestão aqui. Já temos sugestão, irmã, de continuarmos essa formação no outro dia. Né? Eu acho que já tem sugestão aqui no WhatsApp, no bate-papo ali. No bate-papo. E a gente vai conversar com a Beth certinho, a gente gravar uma continuação mesmo. Da gente ver a agenda da irmã Mary, como é que tá, pra gente fazer isso aí daí, futuramente. Tá ok, tranquilo. Podemos até fazer o próximo já, que daí continua no mesmo ritmo, né? Vamos ver certinho a data, passamos para você, e se coincidir com a disponibilidade da irmã, a gente já marca já. Tá ok, então. Não, tudo bem, Jana. Pode, por mim, tranquilo, tá bom? Então, rapidinho, para a gente finalizar, só a gente faz uma oração, né? A irmã quer fazer uma finalização com uma oração, uma bênção. Então, vamos trazer presente toda a nossa realidade de vida, tudo aquilo que nós estamos vivendo como povo, e de modo especial essa realidade que nós temos de tantas famílias que estão perdendo seus entes queridos também, né? Mas vamos agradecer a Deus pelo dom do catequista. Eu gostaria de fazer esta oração por vocês neste momento. Agradecer a Deus por ter suscitado em cada um de vocês esse dom de fazer ecoar a palavra de Deus na vida de tantas pessoas, de tantas famílias, de fazer parte de uma comunidade, igreja, comunidade viva, de irmãos e irmãs que amam a Deus e que querem expressar o melhor para que os outros possam a conhecer e amar este mesmo Deus e a segui-lo. Por isto que Deus olhe por cada um de vocês, das famílias de vocês, os abençoe, abençoe os vossos catequizandos, abençoe a vossa paróquia, a arquidiocese, que Ele abençoe a todos e a todas, e que Nossa Mãe Maria seja sempre a grande inspiradora no seguimento da palavra de Deus, como ela foi a arca da aliança, como ela foi aquela que trouxe dentro de si a palavra viva, que possamos nós, não no sentido de gerar uma vida física, ou Deus, né? Não dá como nesse sentido, mas de gerarmos de nossa vida ser uma arca que continue trazendo e levando Deus para as pessoas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e de nós tenha misericórdia. Que o Senhor nos unja de vida, de justiça, de sabedoria. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Valeu, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, irmã. Que Deus te recompense. Obrigada, irmã. Amém. E obrigada pela presença de cada um aqui. Chegamos a 45, eu acho. Que legal. Isso, 45 o máximo que a gente chegou. Beth. Obrigada, irmã. No bate-papo eu coloquei o link para pesquisa, sugestão e também sugestão para o próximo tema. Já podem clicar aqui, já ela respondeu. Depois também pelo WhatsApp a gente envia o link. Um beijo, tá bom, Deus obrigada. abençoe. Um abraço. Obrigada a vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.